A gente vai continuar aqui com mais um painel. Dessa vez eu vou passar a palavra para minha querida sócia irmã. Ninguém entende muito esse termo, mas é o termo que a gente se chama Carolina Lara, ela que é broker e também Senior Global Real Estate Advisor, quer dizer, são profissionais com muita experiência no mercado americano imobiliário nos Estados Unidos, e além disso, ela também é arquiteta e trabalhou no Rio de Janeiro durante muitos anos, já está há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos, mas trabalhou e nasceu no Brasil. Eu vou chamar a querida Carol. Kleber, por gentileza, colocar a Carol. E depois a gente vai chamar também o grande arquiteto Carlos Rossi, ele que é da Carlos Rossi Arquitetos. Eles vão tocar um painel aqui de arquitetura, mas isso eu vou deixar para minha sócia irmã falar, que de arquitetura eu só entendo de olhar e falar, nossa, que bonito, só mais nada. Olá, tudo bem? Estão me escutando bem? Perfeito, o som está ótimo. Perfeito. Então, me apresentar aqui um pouquinho também. Meu nome é Carolina Lara, sou sócia, irmã, parceira do André, 10 anos, né, André? A gente, essa semana, Fizemos semana completou 10 passada. anos de parceria, de empresa, de uma jornada longa. E de onde eu venho antes, né, de encontrar o André, foi justamente de arquitetura, né? Como ele falou, eu me formei aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos há 25 anos, então fiz o segundo grau aqui, fiz faculdade de arquitetura, fui para o Brasil, trabalhei por 6 anos com um arquiteto lá, e me apaixonei, a arquitetura ainda está no meu coração, mas eu encontrei uma nova paixão, né, em real estate, com tudo que o André me ensinou sobre empreendedorismo, sobre isso tudo que ele estava falando agora também. Então, hoje eu estou no mundo de imobiliário, de real estate, mas o background de arquitetura me ajuda muito a entender, a passar um ponto de vista diferente, e vai ser minha paixão eterna, né? Vai ser minha paixão eterna. Então, vai ser uma honra poder conversar aqui com o Carlos Rossi, tá? Eu vou falar um pouquinho do que a gente pretende falar aqui hoje, tá? Como o André estava falando no painel anterior, o que está acontecendo hoje no mundo, né? Eu acho que, pelo que eu tenho lido, a mudança que a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos é infinitamente mais intensa do que a gente viu nos últimos 100, 200 anos. Isso muito é devido a tecnologias, a todas as ferramentas novas que estão surgindo. Eu leio muito sobre educação, eu tenho um filho de 6 anos, e, né, o que se fala hoje sobre educação é o nosso sistema escolar foi feito em cima de uma educação para a Revolução Industrial, que a gente devia estar dando um pulo hoje para a revolução digital, que é o que as crianças precisam saber. E eu acho que a arquitetura reflete muito isso. Então, o que a gente quer conversar aqui no painel hoje? O que vai ser, como a gente vai morar daqui a 5, 10 anos? Bom, primeiro vai ser qual foi a influência que o Covid teve, porque eu acho que o Covid, ele acelerou muito do que estava para acontecer, de repente, ao longo dos próximos anos. Então, o Covid acelerou muitas coisas, principalmente o que a gente está fazendo aqui agora. Provavelmente, se não fosse por causa do Covid, um dia ia acontecer, mas talvez não, né, tão breve. E também com todas as novas tecnologias. Então, a nossa ideia hoje é conversar sobre o que a gente vê hoje de diferença na arquitetura, no interior design, e o que a gente prevê para algum tempo, né? Daqui a algum tempo. Perfeito. E eu já vou aproveitando, pedir Carol, o nosso convidado já chegou. Ah, perfeito, perfeito. Então, Eu vou pedir para até incluir ele, porque antes de daí eu vou deixar introduzir vocês. ele, até antes Pode falar, de continua. introduzir ele, só um último comentário. Peço desculpas, vocês não vão ver com um copinho de água aqui, talvez uma tossidinha aqui e ali, porque eu estou com Covid nesse momento. Foi minha surpresa da Isso semana. é profissional, hein? Com Mas Covid fazendo o Brazilian Connection. Olha a importância do nosso evento. E ainda eu super perguntei, Carol, importante. será? Você faz? A gente, não, faço questão. Obrigado demais. Imagina, mas se não fosse todo o avanço que a gente teve nesse último tempo, não ia estar sendo possível exatamente isso. Eu em casa, no home office, com um computador, com uma internet boa. Então, é justamente disso, e eu sou a prova nesse momento da importância dessas últimas mudanças.
É verdade. Então a gente vai aproveitar para chamar o Carlos Rossi, a Carol que vai fazer a apresentação. Eu só posso agradecer, né? Você consegue colocar ele para a gente, Kleber? Por gentileza? E eu vou me despedindo. Carlos, seja bem-vindo. Brazilian E Connect aí? com a gente. Mas eu vou deixar o papo de arquitetos, porque aqui eu sou peixe fora d'água. Então eu vou deixar você e a Carol tocando e eu quero só assistir e fazer as minhas anotações da aula de arquitetura que vocês vão dar. Obrigado, Carlos. Opa, obrigado por estar com vocês aqui, o privilégio. Muito bacana isso aí, a gente trocar experiências aí, o quanto que a gente apanhou, o quanto a gente aprendeu aí para a gente conseguir trazer o melhor resultado para todo mundo, né? Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Ah, imagina. Obrigado. Eu vou deixar vocês aqui. Bom, uma honra. A gente está conversando aqui com o Carlos Rossi. O Carlos tem mais de 25 anos de experiência de trabalho no escritório dele, em vários lugares do mundo, né, em vários continentes do mundo. Ganhou vários prêmios, tanto no Brasil como no exterior. Acho que um dos mais expressivos é o American Property Award, né, que é super reconhecido aqui, com inúmeras publicações. Então, é uma honra muito grande estar conversando com você aqui agora para ver o seu ponto de vista disso tudo, o que você pode compartilhar, os seus desafios. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho também, falar um pouquinho da sua trajetória. Boa. Eu não sei, aqui está dando um pouco de reflexo, não sei se é da tela ou não, né? Mas a gente, acho que está dando para enxergar bem, tá boa a imagem? Tá perfeito, tá ótimo. Eu adorei o fundo também. Ah, boa. Isso aqui são uns experimentos de um artista plástico bem bacana de Curitiba, João Moro, aí parece objetos de naufrágios, né? Mas é muito bacana mesmo, eu guardo com carinho aqui. Muito bacana. Maravilha. E aí, bom, você perguntou para falar um pouquinho da gente, né? Do nosso pouquinho da sua trajetória, assim, eu acho que é interessante sempre a gente falar até um pouquinho da sua trajetória, como você se tornou um arquiteto internacional, né? Que eu acho que isso é interessante para todo mundo. Muita gente que está escutando aqui tem esse desejo, inclusive, de pular de um país para um outro, de um continente para o outro, e um pouquinho da sua trajetória. Você sabe que hoje o tempo nosso é limitado, mas isso é um bate-papo legal até para a gente fazer numa próxima oportunidade, porque primeiro agradeço as bênçãos de Deus aí por tantas coisas bacanas que aconteceram dentro de alguns reveses que tornaram oportunidades assim incríveis. Então, várias vezes foram de oportunidades que praticamente vieram de uma decepção e que de repente o resultado foi muito muito superior à expectativa, né? Mas eu diria que a gente atua efetivamente no mercado há uns 22, 25 anos e eu diria que talvez onde eu considero que tenha sido o maior impacto foi quando a gente fez um projeto para uma universidade. A princípio, o reitor tinha pedido um projeto bem menos importante, vamos dizer assim. Até vou retirar essa palavra, porque hoje, por não considerar projetos pequenos não importantes, que veio esse resultado tão bacana, né? Então, mas era, a princípio, um projeto menos significante que a gente fez e apresentou para o reitor, criou a confiança, ele pediu para fazer mais um outro, etc. Foi indo, crescendo. E um dia eu lembro que ele chamou para fazer um projeto de uma biblioteca, que era num galpão de um antigo galpão industrial. E eu cheguei lá e falei, nossa, uma biblioteca aqui era uma coisa velha, realmente não tinha num lugar que não era nada de tão significativo. E eu falei, mas o que a gente vai fazer aqui? Aí comecei a pensar como que a gente pode extrair o melhor disso. E aí veio a ideia de fazer um galpão de estudos. Os arredores não eram bonitos, mas eu sempre brincava, mas o céu, ele é igual o céu da área mais nobre de São Paulo. E aí a gente, então, criou uma iluminação zenital, trouxe palmeiras de 6 metros para dentro da biblioteca, criou desníveis, fez um conceito em cima de uma ideia de que a biblioteca deveria ser o coração de uma universidade, deveria ser um lugar mais aconchegante, convidativo, que as pessoas gostassem de permanecer. E o reitor comprou a ideia, a gente fez esse projeto, enfim, até anos depois,
recebi a gratificação de ir numa ida a Milão, na feira de imóveis, que a gente está indo de novo agora semana que vem. A gente teve o privilégio de, na Triennale, eu comprei um livro que é da editora Images, australiana, que o título é Thousand Architects, são 1000 arquitetos do mundo, e lá estava o privilégio de ter uma matéria sobre esse nosso projeto da biblioteca. Que legal! E você não sabia? Então, pois você sabe, eu não imaginaria entrar na Triennale e encontrar esse livro, porque a gente tinha mandado o material. Mas aí você chegar na Triennale, no meio do principal evento de arquitetura, de interiores do mundo, você chegar aí na Triennale, que é um lugar, né, icônico em Milão, e aí, de repente, ver aquele livro, eu até comprei, tenho até hoje esse exemplar, está aqui numa sala aqui atrás, e guardei com um carinho gigante. Mas aí, a partir disso, foram tantos desafios de coisas que era certo que estava na tua mão, aí você perde, mas aí você aceita ir no risco, e aí surgem oportunidades muito maiores, que foi, assim, se eu for resumir em 2 minutos, quando você fala de oportunidades, eu lembro que através dessa biblioteca, um incorporador, né, a proprietária, CEO, proprietária de uma incorporadora, me chamou e falou: a gente conhece vários arquitetos, mas gostei dessa pegada que você deu diferente, eu queria que você fizesse o nosso escritório. A gente vai construir um prédio na Faria Lima, para quem não conhece, é um dos endereços mais nobres de São Paulo, né? E nosso escritório vai ser na cobertura. Então, a gente queria que você fizesse o escritório. Então, eu falei: nossa, o escritório da construtora na Faria Lima, senti o máximo, né? A gente estava começando, e achei a oportunidade. A gente começou a desenvolver o projeto, e com aquela empolgação, imaginando todo o universo que se abriria, e o prédio começou a crescer, e cada vez que eu passava na Faria Lima, ficava imaginando na hora que ficasse pronto para a gente fazer essa parte de interiores. E quando chegou um momento um pouquinho antes, por questões financeiras, tiveram uma proposta excelente, e eles decidiram abortar o escritório lá e decidiram um outro endereço que já estava pronto. Nossa! Eles decidiram para outro endereço que estava pronto e decidiram que o vender ou locar o imóvel. E aí, para mim, imagina a decepção daqueles anos esperando, e no momento H, sabe quando um sonho acabou. Foram quantos anos esperando? Acho que foram uns 2 anos, mais ou menos. Nossa. E aí apresentando o projeto, a expectativa, mas só para concluir, que essa história ela vai mais longa numa próxima oportunidade. Então, esse projeto realmente não aconteceu, mas um tempo depois eu recebi uma ligação dessa construtora: olha, a gente está locando e tem um cliente que tem interesse e ele quer que faça um estudo de viabilidade. É um layout, um estudo de viabilidade para saber se cabe aqui ou não cabe. E aí, o valor que eles ofereceram para fazer estudo de viabilidade era revoltante, assim, quase falar assim: depois de tanto sonho, eu não vou fazer isso. Eu falei assim: quer saber, eu vou fazer. Então, eu fui fazer, a pedido do proprietário, que era o antigo cliente, um estudo de viabilidade para não sei quem, entre aspas, porque eu nem sabia quem era o cliente, né? E aí eu fiz o estudo de viabilidade, mas eu tentei fazer como se fosse um projeto, como se estivesse fazendo para mim, o melhor possível. Não simplesmente fazer um test fit, ver se cabia, né? Então, a gente fez pensando em soluções inovadoras, pensando no uso, etc. E chegou o dia de apresentar, eu apresentei, era um grupo europeu, eu apresentei para ele, e mostrando dentro do layout daquele imóvel. Quando chegou no final da reunião, o diretor, era um português, ele falou: olha, eu gostei muito do teu conceito, do que você apresentou. A gente está olhando esse prédio, mas estamos olhando vários outros prédios. Se você quiser fazer por conta e risco, estudo nos outros também, você está convidado. Então, olha que coisa maluca, né? Porque eu fui convidado pelo proprietário. Então, eu fui convidado pelo proprietário para fazer o estudo para ele alugar para esse cliente aí. Aí o cara me chamou para fazer estudo em outros, que os outros já tinham outros arquitetos fazendo. Inclusive, o prédio que finalmente aconteceu a sede desse banco, o próprio arquiteto, que é um super renomado, eu admiro bastante, que fez o projeto do prédio, era um que estava fazendo estudos, acho que também tinha um escritório gigante. Então, tinham vários outros em cada unidade que eles estavam olhando, fazendo já estudos. Mas eu aceitei o risco, e aí eu fui, aí não foi nem por um dinheirinho assim, aí foi de graça mesmo. Mas, resumindo, na época o nosso escritório acho que eu tinha uma pessoa, acho que um funcionário no escritório, e a gente correu o risco, apresentou, e depois de várias idas e vindas, esse grupo fechou conosco.
Então, eu lembro até de uma pergunta que eles fizeram uma vez na reunião: quantas pessoas tem no seu escritório? Eu falei, essa eu não posso responder, porque senão eu estou fora. Deixa eu ver como que eu... Porque tinha gente que tinha um escritório que tinha, acho que 100, 200 arquitetos, a nossa era minúsculo. Mas, no fundo, a gente acabou ganhando o projeto, a gente fez esse escritório no Brasil, que depois se tornaram mais ou menos quase 6 andares, e foi muito gratificante um dia receber ligação de Lisboa, do presidente do banco, dizendo: a gente gostou muito do resultado do projeto no Brasil e a gente quer chamar vocês também para participarem de uma concorrência da nossa sede aqui na Europa. E com outros arquitetos locais. E a gente aceitou de novo no risco e, graças a Deus, a gente ganhou também. Então, aí começou uma história. A gente foi lá, fez em 2 endereços, depois a gente acabou indo para outros países também, e aí, através disso, acabamos indo para a África, e foram abrindo portas. Mas eu digo assim, de uma improbabilidade e de uma decepção gigante, veio um horizonte muito maior, mas muitas vezes maior, que foi uma bênção gigante. E eu acho que essa história sua de como você foi, né, para um outro país, eu acho que bate com muitas que a gente escuta aqui. Quando a pessoa começa uma carreira num outro país, muita gente tem que começar do zero, com muita humildade. Você começou de graça para você ter essa oportunidade de estar em outro país. A gente escuta essa história aqui muitas vezes. Às vezes, pessoas renomadas, com portfólio, com histórico, tem que dar um passo para trás porque você precisa começar a ser conhecido, começar a construir sua história nesse país, né? Então, muito bacana isso. Eu acho que a gente, como arquiteto, se você fizer... Bom, já tem um versículo que é bíblico e eu acho que é muito atual, né? Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, assim, eu acho que eu aprendi uma lição gigante disso, porque de um universo enorme que eu estava sonhando, de repente tudo foi por água abaixo. Aí o pessoal, mesmo cliente, chama: você quer fazer um teste sheet para coisa, um layoutzinho, recebendo um valor minúsculo, sabe? Parecia quase que ofensivo, mas no fundo... foi uma oportunidade gigante que deu um resultado assim inúmeras vezes maior do que o esperado inicialmente. E pegando esse gancho de vir o inesperado na sua mão, quando veio o Covid, como que foi esse impacto inicial? Porque eu não sei como é que foi no Brasil, né? Mas aqui nos Estados Unidos, de início, criou um medo geral e tudo parou pela incerteza. Mas uma das primeiras coisas que começou a voltar e com muita força foi venda de imóvel e a pessoa refazer o interior da sua própria casa para poder atender às novas necessidades que as pessoas tinham. E os incorporadores, né, logo começaram a lançar novos empreendimentos e já com essa nova realidade, né? Que a gente imagina que alguma coisa volta, porque a gente precisa do contato físico, né? A gente que é ser humano, mas ao mesmo tempo a gente descobriu uma nova realidade, facilidade e eficiência que não dá para fechar os olhos e voltar para trás, né? Como que chegou isso até você? Isso chegou eu acho que chegou na nossa área de arquitetura, a gente andou meio que na contramão, né, do mercado, né? Enquanto houve uma recessão e uma paralisação em vários departamentos, a nossa área, eu acho que foi uma área que foi muito solicitada. Bom, a gente, por conceito, já desde o início no nosso escritório, uma próxima oportunidade eu falo melhor, mas a gente começou fazendo projetos corporativos, né? Hoje a gente tem o segmento corporativo, a incorporação, que a gente atende as principais construtoras, e residencial também. Mas, quando a gente começou com escritórios, a gente já olhava isso há 20 anos atrás, a gente já procurava trazer uma atmosfera para o escritório que tivesse um toque residencial, mais aconchegante, mais humanizado e etc. Então, desde o começo, quando a gente nem sonhava com o Covid, né? E aí a gente percebeu que quando a Covid surgiu, primeiro todo mundo um pouco perdido de como se trabalhar, quais ferramentas, como vai funcionar, como viabilizar, continuar o trabalho, etc. e tal, e ao mesmo tempo, então já houve isolamento, etc. As pessoas começaram a conviver de uma forma diferente com espaços que conviviam de uma outra maneira, né? Vamos dar um exemplo.
O próprio escritório não tinha espaços adequados para afastamento, para reuniões online, né? Poucos tinham, né? Eu lembro que era um luxo você ter a sala de videoconferência, né? Com certeza. Que é uma coisa que a gente até estava conversando na sequência para a gente falar sobre isso. Então, quando ia perguntar para o CEO ou para o proprietário do escritório, você vai querer ter o sistema para videoconferência? Então, eles pagavam caro por isso, era uma ferramenta cara, equipamento, etc. E tal. E não, então a gente tem uma sala para videoconferência, etc., né? Nos grandes escritórios, ou 2 salas, etc. Então, você não tinha esse espaço adequado. Segundo, as pessoas começaram, então, pela necessidade, e pelas ferramentas que foram muito rápidas, né, que existiam, muitas delas a gente não conhecia, né, essas plataformas, mas elas de fácil manuseio e uso, começaram a ser compartilhadas por todo mundo, e aí os sistemas começaram a acontecer, mas os espaços não eram adequados. Então, no primeiro momento, era totalmente concebível o que o cara está fazendo na sala de jantar da casa dele, uma reunião pela necessidade, mas, de repente, passava empregado atrás, um cachorro latindo, filhos chamando, e um monte de coisa que era altamente compreensível no começo. Mas, quando ela começou a se estender, etc. e tal, então, começou a percepção de algumas coisas. Primeiro que, para esse formato de trabalho, os espaços não eram adequados e você não tinha uma possibilidade de você prolongar isso, começava a haver um certo prejuízo e começou a entrar um pouco na contramão de uma coisa que já deixou de ser provisória, né? E paralelamente a isso, as pessoas começaram a ficar mais tempo em áreas que elas não ficavam, né? As pessoas que permaneciam, às vezes, durante a semana, 2, 3 horas em casa, né, o resto dormindo, e fim de semana, às vezes, viajavam, começaram a ficar em casa e começaram a sentir que precisavam ou de mais espaço, ou que precisavam de mais ar, ou que precisavam... Mais iluminação, né? Móveis mais adequados, exatamente, precisavam... de um modo geral, todo mundo começou... Sabe aquela coisa, quando você para, olha, isso aqui está me incomodando. E várias coisas. Então, houve uma necessidade de readequação dos espaços privativos, né? Muitas pessoas buscaram novos espaços, outras começaram a sentir a necessidade do contato com a natureza, do ar, da pureza, do que é o mais lindo, né, de tudo. E aí começou a busca por construir ou adquirir uma segunda propriedade ou casa, etc., no campo. Então, tanto a reforma do espaço como moradia, como a aquisição de novos espaços mais adequados para a criança. Imagina, você começa uma família com 3 filhos, e pequenos, ou na idade até adolescência, ela passou a conviver quase que 24 horas com um monte de gente dentro de casa com interesses totalmente diferentes. Exato. Né? E com necessidades diferentes, né? Necessidades diferentes. Então, porque imagina, o pai tinha que trabalhar online, às vezes, mas o filho também tinha que estudar online. E o outro, então, de repente, você tinha que ter 3, 4 interagindo de formas diferentes, que o som não podia cruzar. Então, a gente primeiro tentar resolver dentro de casa como resolver. E aí, como a gente faz muito, a gente atende muitas incorporadoras, a gente já começou a pensar como redesenhar as áreas comuns de um prédio. Né? Então vocês não foram só para dentro dos apartamentos, vocês foram para as áreas comuns e para os escritórios que vocês já faziam, mais ou menos com essa pegada de qualquer maneira, né? Exatamente. Exatamente. Então, para a gente pensar, por exemplo, uma outra coisa que a gente já fazia, a gente intensificou muito, desde o primeiro empreendimento que chegou para a gente, deve ter mais de 15 anos, a gente propunha que o salão de festas não fosse apenas o salão de festas, isso sem pensar em Covid. Porque eu lembro que uma reunião, às vezes, com umas 30 pessoas, eu perguntei quantos usaram aqui o salão de festa nos últimos 2 anos. Praticamente ninguém tinha usado. Aí a gente foi chamado para um retrofit de um empreendimento que tinha 3 salões, um empreendimento grande, tinha acho que uns 3 salões de festas grandes, de uns 400 metros cada um.
E aí tinha umas mesas no canto para quando quiser ser usadas, mas era um salãozão sem vida, vazio. Falou, mas isso... Então, você deixa uma área dessa em função de um evento esporádico. Então, a gente sempre propôs que o salão de festas deveria ser um grande lounge gostoso, receptivo, aconchegante, que fosse uma grande sala de visitas do empreendimento e que ficasse à disposição dos condôminos sempre. E quando houvesse interesse de locação, aí ele estaria, então, reservado para um determinado uso, para uma determinada pessoa que locou, mas que ficaria aberto. Então, isso, mais do que nunca, e isso sempre foi bem aceito até como uma inovação nessas áreas, mas mais do que nunca agora, quando a gente vivenciou o período de Covid, de isolamento, então, essas áreas, elas, inclusive, a gente normalmente propõe que elas se associem com paisagismo externo. Então, onde eu tenho um grande lounge, que já, de repente, eu tenho grandes portas que se abrem e dão para decks com mobiliário, com pergolado externo, criando, sabe, uma sensação de casa mesmo, né? Então, numa hora dessas, os ambientes que já estavam preparados assim, você conseguia receber facilmente 10, 12, 15 pessoas, dependendo do tamanho, que trabalhavam confortavelmente e poderiam até receber alguém nessas áreas. Né? Nossa, então, a readequação, a visão do espaço multifuncional que atenda tão bem ou melhor as características para que foram propostos, né, como salão de festas, porém, ele serve muito mais que isso, eu acho que é um grande diferencial que a gente já gostava disso e que agora provou-se necessário. Né? E não somente a Covid, concorda? Porque esse espaço vai ser um espaço... Eu diria que a gente aprendeu muito com a Covid. O lado bom é que, no primeiro momento, achava-se que poderia viver totalmente isolado, né? Que o home office era a solução. E ele é interessante. Mas depois, o ser humano não foi feito para viver isolado, né? Então, em várias áreas, se perdeu muito da agregação de pessoas, quando elas estão em conjunto. Então, eu diria que o formato adequado e que da maior parte das empresas que buscam hoje é uma otimização dos espaços e um formato meio híbrido, onde você consiga ter ferramentas para trabalhar home office, mas que você também tem um espaço para as atividades e para a importância que você tem trabalhando em conjunto com os colegas de trabalho. Olha, eu podia ficar falando com você, eu não sei quem está escutando, mas eu podia ficar aqui por umas 5 horas tranquilamente. Não, mas muito legal a gente saber, porque quando a gente pensa em efeitos muito curtos, né? E Sim. muito limitados, mas quando a gente fala com alguém que está vivendo isso, está tendo essas solicitações, olha quanto abrangente que isso é, o impacto que isso teve, né? Mas, Carlos, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que é corrido. Então, você poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, dos seus desafios, é muito legal para a gente, como pessoa e como profissional. Eu agradeço muito. Eu que agradeço estar com vocês, que eu puder colaborar, compartilhar, e assim, é sempre bom estar aprendendo com vocês. Você está numa área onde você, tanto como arquitetura, como cliente final, você tem uma visão muito próxima da necessidade do cliente, né? Então, é bom aprender muito com vocês. Não, exato. Muito obrigada. Duas feras. A visão próxima, na verdade, foi ali um elogio, mas de duas feras que a gente sabe que a arquitetura é uma coisa apaixonante para todo mundo, independente se você é fã da profissão ou não, mas todo mundo está, de alguma maneira, envolvido com a arquitetura. E esse papo pode continuar assim, nas redes sociais. A gente tem aí Carlos Rossi Arquitetura. O Instagram dele é muito bonito, parabéns para toda a tua equipe, Carlos. Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. O Instagram da Carolina B. Lara também tem muito conteúdo exclusivo lá. Ela posta também bastante de arquitetura, como apaixonada que é. E eu queria agradecer vocês dois. Uma pena que temos que acabar o nosso painel, mas temos outros painéis chegando. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carol. Obrigada. André, obrigado. Próximo evento pode ser em Boca Raton aí. Convida que a gente gosta da área. Você tá já está convidado. Já está convidadíssimo. Maravilha. Obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Carol.